Porque Deus conhece o coração do homem. Deus sabe quem somos, cada um de nós individualmente. Deus conhece os nossos atos fora da imagem pública. Então nós oramos para que Deus exerça juízo conforme essa imagem, conforme este andar do dia a dia. Na verdade não é nem Deus que condena, é a pessoa mesmo que se vai se condenar. O justo não ora contra o inimigo, mas sim para que Deus traga juízo aos espíritos que estão por trás de sua rebeldia. Deus, ele é juízo sobre os espíritos também, sobre as potestades. Por isso que Páscoa é uma festa muito importante, porque é uma festa onde Deus exerce o quê? Juízo sobre as potestades locais. Mais uma vez, olha só, mais uma vez Moisés vai àquelas pessoas e diz, olha, desviai-vos, sai fora, não se associe com o rebelde. Moisés vai e fala ao povo, fiquem longe dessa gangue, fiquem longe dessa turma, fiquem longe dessas pessoas, porque o juízo de Deus está por vir. Meus irmãos, se você segue o rebelde, você vai receber o mesmo juízo que ele. Moisés enxergou isso e foi lá avisar ao povo, saiam fora, não compartilhem, não sejam um com essas pessoas. O apóstolo Paulo declara que o rebelde da fé, a pessoa que o apóstata, a pessoa que se apostata da fé, o que é o se apostatar? Ele nega a fé anteriormente recebida e se torna inimiga dela. Isso é o apóstata, o rebelde. O apóstolo Paulo diz, você nem comer junto a essas pessoas. Por que ele manda você fazer? Por que ele manda você, na linguagem moderna, dar um gelo nessas pessoas? Por que ele admoesta a congregação para não ter relacionamento com os rebeldes? Não ir comer na casa dele, não fazer visitinha para animá-lo. Não. Por que Deus manda você não fazer isso? Porque você cai no risco de receber a mesma punição que está preparada para ele. É de Deus você deixá-lo isolado para que Deus trate com ele. E ele se arrependa e volte. É por isso que você o deixa isolado. Não é porque você não gosta dele, não. Se você realmente amá-lo, você vai deixá-lo sozinho. Porque é sozinho que ele vai ter esse arrependimento. Lembra da expressão de Paulo, que entregou a Satanás? Dois irmãos que estavam dando problema. O pessoal acha que entregar a Satanás é entregar para a morte, para a condenação. Não é não. Entregar a Satanás no hebraico significa deixar com que eles quebrem a cara um pouquinho para se arrependerem e voltarem. São sozinhos que os rebeldes se enxergam. Quando estão sozinhos que eles veem quem realmente são. Você não pode se relacionar com o rebelde. Ah, mas eu tenho dó dele, mas eu gostava tanto dele. Se você gostar, você vai deixá-lo quieto lá. Ore por ele. Ore por ele. Então vamos lá, o contato com os rebeldes, né? O contato com os rebeldes acarreta no juízo dos rebeldes. O Eterno ainda oferece a salvação para aqueles que se afastassem dos mesmos, né? Aí eu listei aqui uma passagem de 2 Coríntios capítulo 6, que fala dessa necessidade de santificarmos-nos no Senhor, de sermos santos, separarmos-nos por Senhor, não é? Isso é muito importante. Bom, vamos lá, terminando, já no capítulo 17, nós temos, mudando agora um pouco o enfoque, e já finalizando a nossa ministração, temos um evento milagroso, muito interessante, sobre o bordão, sobre a vara de Arão. Olha que interessante, gente, no capítulo 16, surge isso tudo, só para falar com vocês, qual foi o desfecho da história, hein? O que aconteceu com Corá e com os 250 que estavam ali? Moisés faz algo nunca antes feito. Ele fala o seguinte, olha, perante a congregação, ele fala assim, olha, se vocês estiverem certos e eu errado, vocês vão morrer de morte natural, ou vai acontecer alguma coisa previsível, vocês vão perecer com essa coisa. É como se ele dissesse assim, o texto em hebraico é como se ele dissesse assim, ó, vocês já perderam de todo jeito, mas para provar
que vocês estão perdendo e eu estou certo, e eu sou o ungido de Deus, vocês não vão apenas perecer, vocês vão perecer de uma coisa que nunca aconteceu antes. Vocês vão perecer não com praga conhecida de homens, vocês vão perecer de uma forma que nunca antes aconteceu na história. Tudo isso para que o povo de Israel veja que vocês estavam em rebeldia e que a unção de Deus está sobre mim e meu irmão. Olha que interessante, né? Perder, vocês já perderam. Mas para mostrar que vocês estão errados, eu quero que vocês percam com uma coisa inédita. Quando ele terminou de falar essas palavras, aconteceu uma coisa inédita. A terra se abriu. E engoliu a todos com as suas casas, com as suas famílias, com as suas posses, com os seus bens. E a Bíblia diz que eles desceram gritando. E o povo que estava perto correu dos gritos, de tão aterrorizante que foi aquela imagem. O povo sendo sugado pela terra, gritando, esperneando. E os israelitas correram, se afastaram. E houve aquele evento traumático. Logo depois, os israelitas chegam para Moisés e falam: Moisés, você é um sanguinário, você é um homem muito violento. Olha, é o tanto que a gente morreu por sua causa, Moisés. Ô Moisés, você não podia ter pedido uma coisa mais light, não? Você foi pedir esse negócio de coisa nunca antes existente. Olha o que Deus fez, sugou o povo. Ah, que coisa horrorosa. O povo desceu gritando. Ah não, mas foi muito traumático. Você não podia ter assim, com a mão tão forte assim. Olha o que você fez. Meus irmãos, dessa vez foi diferente. Dessa vez Moisés se prostra. Mas ele não busca de Deus resposta, não. Ele busca de Deus. Ele busca por si próprio a salvação do povo. Porque Deus já havia decidido exterminar o povo. Dessa vez Deus falou, aí foi Deus que falou, Rav Lachem, chega. O povo acabou de ver essa mortandade toda, um povo sendo sugado, e vai contentar contra Moisés de novo. Imediatamente Deus libera o anjo da morte, e o anjo da morte começa a passear entre o povo, disseminando uma praga, que a gente não sabe o que é. Moisés se prostra, e quando ele vê que a praga já estava disseminando entre Israel, ele levanta, manda Arão correr à tenda da congregação, pegar o incensário, olha aí novamente o incensário, acendê-lo, jogar lá o incenso, criar lá a fumaça, a nuvem, e passear com aquele incensário entre o povo. E a Bíblia diz que ele foi andando entre os mortos e os vivos. Tem uma história interessante que a Midrash conta sobre isso, que todas as vezes quando vem praga da parte de Deus, a lei oral fala que é o anjo da morte que é delegado por Deus para poder exterminar o povo. E Arão já conhecia esse anjo da morte, que era o mesmo anjo da morte lá dos primogênitos do Egito. E diz a lei oral que a única ferramenta para poder cessar o anjo da morte era o incensário. Por isso que Moisés, isso é uma lei oral, isso é uma lenda judaica. Por isso que Moisés, quando ele levanta, ele já manda Arão correr e buscar a solução. Era a única coisa que podia parar o anjo da morte, era o incensário. E que no caminho que Arão estava ali, o anjo da morte vira para ele e fala assim, está no meu caminho. Aí Arão fala, não, mas Moisés me mandou vir aqui parar você.